Pessoal, então eu estou aqui no Packet Tracer, né? Todos estão vendo a tela do Packet Tracer aí, pessoal? Então, toda vez que a gente abre o Packet Tracer, né? Ele vai mostrar pra gente a tela de login. Na tela de login, vocês vão entrar com seu e-mail, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender a prática agora, né? Explique de novo a parte dos octetos. O que você está querendo saber especificamente, Fran? Então, octetos é a parte de representação binária do IP. Ele não entende nossa linguagem decimal, né? Então, quando foi criado o endereço IP, Fran, o endereço IP foi definido como endereço de 32 bits, tá? Então, toda a parte de gravação na parte do computador é em bits, né? Se eu abrir, por exemplo, aqui, ó, novo documento de texto. Então, se eu botar aqui, ó, se eu criar um documento aqui chamado info p, é um documento que está vazio, certo? Se ele está vazio, se eu vier aqui em propriedades, ó, olha o tamanho dele, 0, né? Agora, se eu digitar, por exemplo, se eu vier aqui e digitar A e salvar, olha que interessante. Se eu vier em propriedades, ele tem um tamanho de 1 byte. Ou seja, ele precisa de 8 bits para gravar aquela informação. Você concorda comigo, pessoal? Vocês entenderam esse esquema aí ou não? Então, toda informação, toda representação, né, para o computador se dá na forma de bits. E a cada 8 bits, nós temos 1 byte, tá? Então, quando foi criado o endereço IP, foi definido que o endereço IP teria 32 bits, dividido em 4 partes, com 1 byte em cada parte. Então, por isso os 8, né? Porque em 8 bits nós temos 1 byte. Então, cada octeto tem 1 byte. Então, isso é importante que vocês entendam que toda a parte de comunicação e armazenamento do computador é feita na forma de bits e bytes, né? O computador ele não entende a nossa linguagem decimal. O computador é uma calculadora. Ele faz cálculos binários. Quanto mais rápido o seu processador e sua memória, mais cálculos ele consegue fazer por segundo, tá? Então ficou definido, quando criaram o endereço IP, que ele teria 32 bits, tá? Dividido em 4 partes. Cada parte seria um octeto, certo? Então por isso que quando a gente transforma o endereço binário para o decimal, aí nós temos aquela representação decimal, né? A gente tem lá o 92.168.0.10. Só que, na verdade, para o computador, aquilo está expresso em binário. Então, 192. Então, a gente tem lá 1100000, entendeu? Então, tá bom. Pessoal, então vamos pegar um cenário aqui, né? Vamos pegar um cenário aqui para a gente entender como que funciona isso na prática, tá? Então, vamos pegar aqui um IF aqui, né? Vamos pensar aqui num laboratório, tá? Então, aqui, esse espaço físico amarelo aqui, vamos pensar que é um laboratório, né? Um laboratório a gente tem setores aqui. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Onde tem lá, vamos pensar numa empresa, né? Então a gente tem lá um setor de vendas, aí vou colocar aqui uns 3 computadores aqui, tá? A gente tem um setor de atendimento,
nós temos aqui. E a gente tem um setor aqui, sei lá, de clientes, né? Tá? Então vamos pegar os computadores aqui. Beleza? Vamos colocar aqui suítes. E vamos aqui ligar os computadores. Beleza, pessoal. Então tem todo um cenário aqui montado, né? Isso aqui, do jeito que eu fiz, é uma rede, pessoal? Isso é uma rede de computador? Sim ou não? Por que não, Fran? Por que não, pessoal? Exatamente, porque falta a parte de configuração lógica, né? Então, quando eu venho aqui no computador, se eu fizer qualquer tipo de teste aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso do endereço IP, né? Então, todas as vezes que a gente vai acessar um computador, a gente precisa, para ele estar numa rede, definir a sua configuração IP, que é o que nós estamos estudando, tá? Então, o que você vai definir aqui? Um IP. Geralmente, para redes locais, utiliza-se, né, IPs a partir da classe C, né? Esse conceito de classe, pessoal, ele vai cair por terra, né, em 96, tá? Mas ele vai servir como base porque ele faz parte do protocolo IPv4. Lembrando, nós estamos estudando aqui o protocolo IPv4, tá? Em redes 2, nós vamos estudar o IPv6. O IPv4 é o endereço de 32 bits. O IPv6 é uma outra conversa, tá? Nós temos 128 bits. Aí que é endereço grande, tá, pessoal? Então, vamos definir um endereço aqui para esse computador. Por exemplo, 192.168.0.10. 192.168.0.10. Ele pertence a qual classe inicialmente? A, B ou C, pessoal? A, B ou C? C. Por quê, Cauã? Por que ele pertence à classe C? Exatamente. Porque com base no primeiro octeto, 192, ele está entre 192 e 223. Então logo ele é classe C. Qual que é a máscara padrão no classe C, pessoal? Exatamente. 255, 255, 2550, exatamente. Olha que interessante, pessoal. O computador já sabe disso. Então, quando eu venho em máscara, eu não preciso escrever a máscara. Por quê? Porque o computador já preenche para mim, ó. Ele sabe que o endereço 9268 é um classe C e inicialmente ele tem uma máscara 255, 255, 2550. Ele faz isso para mim. Certo? E aí, pessoal, nós temos aqui duas informações importantes também, né? Que a gente precisa saber o que é para configurar. A gente não vai mexer particularmente com isso agora, nós vamos ver isso lá em redes 2, tá?
Mas eu vou dar um spoiler para vocês o que é isso aqui. Primeira coisa, o que é o gateway? Que a gente precisa configurar sempre que a gente vai colocar IP. Pessoal, o gateway, na verdade, esse nome deveria ser roteador. Tá? Então, qual que é o endereço do meu roteador? Eu preciso chegar no meu roteador. Quem que é o roteador? É um dispositivo que vai me ligar a outras redes. Né? Então pense. Isso aqui, essa empresa está conectada à internet, por exemplo? Por esse cenário aqui, vocês conseguem ter uma noção se está ou não? O que vocês acham? Não, né, Cauã? Por quê? Porque para ela estar conectada, eu preciso de um dispositivo. Então, olha só. Camada 2, switches. Né? Camada 1, hub. Camada 3, que é a camada de rede. Lembra que nós estamos lá no começo lá aqui, do endereço IP, que é a camada de rede, é a camada do roteamento. Né? Então aqui nós vamos ter a figura do roteador. Tá? Então aqui é o roteador. O que é um roteador, pessoal? Muitas vezes o pessoal pensa, professor, roteador é o que eu tenho lá em casa, né? Que é o roteador sem fio, não é isso? É isso aqui, né? Um roteadorzinho sem fio, né? Na verdade, pessoal, qual que é a ideia do roteador, né? É o que você tem na sua casa, que é um roteador? Não, na verdade o que você tem na sua casa é mais do que um roteador, né? Ele é um 3 em 1, né? Por quê? Ele é um servidor DHCP, ele faz um NAT, né, que é um roteador. E aí ele pode ser um switch também, né? Porque ele tem umas portas de switch atrás, né? Então, qual que é a ideia do roteador? O roteador é o dispositivo que vai me ligar às outras redes, né? Então vamos pensar aqui que a gente tem a internet, tá? Que é o nosso provedor. Então aqui nós temos o nosso provedor, tá? Provedor internet. Quando o provedor de internet chega, ele não vai ligar o cabo no seu roteador? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Não é assim que funciona? Então, você tem lá você tem uma ligação. Você não compra a internet do provedor, pessoal? Sim ou não? Então, o roteador, o provedor de internet, você compra a internet dele, ele liga a internet no roteador da sua casa, tá? O roteador da sua casa distribui para você na sua rede internet para a sua rede interna. Só que olha só, nós temos um problema aqui, ó, tá? Vou fazer um corte aqui, ó. Desta linha para trás, aqui eu tenho a rede do provedor e daqui para baixo eu tenho a rede da minha casa. Na rede da minha casa ou na rede da minha empresa, né? Tanto faz, depende do cenário aqui, né? A gente pode chamar também aqui rede da empresa, né? Na rede da minha casa ou na rede da empresa, entra quem eu quiser. Às vezes é uma casa de rico, né, com. Então, pessoal, numa empresa ou na sua casa, né, você que... Como assim, Fran? As antenas vão distribuir rede sem fio para sua casa. Ao invés de ser cabeado, Fran, ao invés de eu precisar botar um cabo para todo lado, isso vai ser distribuído na forma de onda, né? Sem fio. Por isso que chama de wireless. O que é o wireless? O wireless quer dizer sem cabo, sem fio, né? Então, ou eu faço isso com cabos, faço um cabeamento da minha casa inteira,
ou eu tenho uma forma que é conhecida como Wi-Fi ou wireless, ou seja, sem cabos. Não necessariamente, Fran. Aí depende da forma como o roteador trabalha, tá? Isso é um conceito bem... Isso quando a gente for entender um pouco, eu vou passar superficialmente sobre rede sem fio, pessoal, porque se a gente for estudar, como eu falei, se a gente for estudar camada 1, 2 e 3 a fundo, é um curso superior, né? Por exemplo, o curso de telecomunicações lá do Inatel, você vai ficar 4 anos estudando só isso aí, né? Então, assim, mas superficialmente falando, a modalidade tecnológica sem fio, ela te dá essa praticidade de você colocar um roteador e aí ele vai distribuir por meio de ondas, né, o seu sinal de internet. E aí você, ao invés de ter uma placa de rede cabeada, você vai ter uma placa de rede sem fio, né? Então aqui no computador, se a gente olhar, ele tem uma placa de rede aqui cabeada, tá vendo aqui o conector? Para eu trabalhar numa rede sem fio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa placa de rede e colocar uma plaquinha de rede dessa sem fio, ó. Tá? Então tem que abrir o computador, tirar lá o gabinete, tirar a placa de rede sem fio, a placa de rede cabeada, colocar uma placa de rede sem fio, ligar o computador. A partir desse momento, né, deixa eu botar um roteadorzinho sem fio aqui para vocês verem que ele já vai fazer uma conexão automática, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que ele já se conectou aqui o roteador sem fio, ó? Ó. Vocês perceberam ou não? Ó, ele fez a conexão aqui com o meu roteador, ó. Então, ao invés de fazer cabeado, eu tô fazendo sem fio, ó. Então, vamos lá de novo, ó. Esse computador tá cabeado, não tá cabeado aqui? Ó, tem internet, roteador cabeado, switch, cabeado. Para ele estar cabeado, ele precisa de uma placa de rede, certo? Placa de rede, igual você sendo no laboratório de informática lá do campus. Vocês percebem que lá na sala, lembra da sala de aula, tinha um cabinho. Quando a gente voltar agora pro presencial, eu vou poder mostrar isso mais fácil, né? Mas vocês vão perceber que todo gabinete tem uma placa de rede, né? E aí tem um cabinho azul que tá ligado na placa de rede. Se você pegar no roteador da sua casa, você vai perceber que vem um cabo que está ligado no seu roteador, né? Por quê? Porque essa arquitetura é conhecida como wire, né? Cabeada. Mas nós temos um outro tipo de conexão que é o wireless, onde eu não tenho cabos. Então eu desligo o computador aqui, troco a placa de rede, pego essa placa e jogo fora e vou usar uma placa de rede sem fio, tá? Liguei o computador, perceba que ele vai buscar a conexão lá com o roteador, ó. Vocês entenderam esse esquema aí, pessoal? Então tá. E aí, o que nós temos, pessoal? O que é o roteador? O roteador é o dispositivo que vai interligar redes. Por quê? Eu tenho a rede do meu provedor, eu tenho a rede da minha casa ou a rede da minha empresa. São redes diferentes. Eu não posso... Você acha que rede de provedor entra qualquer um, pessoal? Qualquer pessoa entra na rede do roteador? Como assim adaptador, Fran? Não tô entendendo. Pessoal, a rede do provedor você precisa pagar para você fazer parte dela. Você paga por mês um valor para você fazer parte da rede e aí você recebe a internet, né? Adaptador de internet. Não precisa não, Fran. Na verdade, os computadores, o Fran, os notebooks, os celulares, né? Eles já vêm por padrão com placa de rede sem fio, né? Se eu pegar um celular aqui, ó, ele já vai querer buscar a rede sem fio lá do roteador, tá lá? Porque ele já tem todo celular, todo dispositivo moderno, né? Ele já vem com uma placa de rede sem fio embutida dentro dele, né? Então, se eu pegar um celular aqui, ele já vai ter uma placa de rede, né? Ó, um tablet. Se eu botar um tablet aqui,
ele vai querer buscar uma rede sem fio também, tá? Porque esses dispositivos já têm placa de rede sem fio embutida neles, né? Você pode ver que seu celular, você não precisou configurar nada nele. Alguma vez você já configurou uma coisa de rede no seu celular? Você só conecta na rede, não é isso? Tá? Mas por que eu tô falando essas coisas, pessoal? Isso nem faz parte muito do que vocês têm que ver agora, não, tá? Pra não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Eu tô dando um spoiler de Redes 2, tá? Mas o que acontece? A gente tem que entender, pessoal, o que são as redes, né? Então, deixa eu voltar aqui para a rede cabeada, o nosso exemplo. A gente tem lá as configurações de rede, né? Então, esse roteador aqui é um dispositivo que nós vamos configurar, né? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu botar um roteador mais simples aqui. Então, 1941. Até para eu explicar para vocês por que o WhatsApp saiu do ar, né, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui o 1901, né? O roteador, né? Qual porta que é essa aqui? Giga 01. Então, vamos aqui para Giga 01. Pessoal, então o que é o gateway, né? Eu vou ligar essa porta aqui. O gateway é o endereço do meu roteador. Então, geralmente, aqui no Brasil, a gente separa o primeiro endereço da rede para o gateway, tá? Então, geralmente, o primeiro endereço da rede é o gateway. O que é o gateway? O gateway é o endereço do meu roteador, tá? Então, qual que é o endereço do meu roteador? Geralmente, a gente separa o primeiro endereço da rede. Geralmente, ele vai ser ou o primeiro ou o último. Lembrando que o primeiro é o 1 e o último é o 254. Por quê, pessoal? Por que o primeiro endereçável é 1 e o último é o 254? Por quê, pessoal? Porque o 0, o endereço 192.168.0.0, ele representa toda essa rede aqui, ó. Né? Se eu vier com a lupinha aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar para mim aqui olha lá, ó. Essa rede 192.168.0.0, ele sabe que ela existe porque o meu gateway é 192.168.0.1. Então ele sabe que naquela interface eu tenho uma rede toda que é o 192.168.0.0. Ou seja, eu tenho 254 endereços possíveis dentro dessa rede, tá? O último é broadcast, isso mesmo, ó. Perfeito, tá? Então, como que o computador sabe que ele precisa vir até o roteador para chegar na internet? Não é assim, pessoal? Ó, para eu chegar na internet, processar o Facebook, por exemplo, eu não preciso vir aqui, daqui eu vou para o roteador, do roteador eu vou para a internet? Não é assim que funciona? Então, para eu chegar no roteador, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o endereço do gateway, né? Então, aqui eu ponho o endereço, ó, 192.168.0.10. A máscara, 255.255.255.0. O gateway. Qual que é o gateway? Qual que é o gateway que eu tenho que informar para os computadores, pessoal? Exatamente, ó. Como que eu faço para chegar no meu roteador? E o DNS, pessoal? O que é o DNS? Que deu a pane total aí que o pessoal... Não sei. Então vamos lá. Fechar aqui. Então vocês entenderam o conceito de gateway, pessoal? Sim ou não? Entendeu? O conceito de gateway ficou claro, pessoal? Então, olha só, para eu configurar o computador, eu preciso IP, máscara, eu preciso saber quem que é o meu roteador e eu preciso saber o que é o DNS.
tá? A gente vai ver DNS também em redes 2, não é agora, tá? Mas eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Pessoal, isso é importante, ó. Se eu vier aqui, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, onde está meu gateway aqui de casa, né? Que é o meu roteador, ó, 92.168.0.1. Se eu digitar esse endereço aqui no meu navegador, o que ele vai fazer? Eu vou conseguir acessar o meu roteador, ó. Que é o roteador aqui de casa. É o meu gateway. Tá? Então, como que eu configuro o roteador da minha casa? É só você digitar o endereço do seu roteador aqui, que é o seu gateway. Né? Aí, se eu entrar aqui, eu entro no meu roteador, que é o meu gateway. O gateway da minha casa não é o meu roteador, pessoal? Sim ou não? Beleza. Então, vamos entender agora o que é o DNS, para terminar aqui a nossa aula de hoje, para vocês fazerem na prática, tá? Bom, pessoal, eu abri aqui o comando com aqui, né? Só você vir aqui em executar, dar um CMD, né? Ele vai abrir aqui o comando com. Pessoal, se eu vier aqui, a gente tem um comando que vocês já viram para testar a rede, que é o ping, certo? Se eu der um ping em www.facebook.com, observe o que ele vai fazer, pessoal. Ele testou, enviou 4 pacotes para o Facebook, recebeu 4, ou seja, eu estou tendo 100% de eficiência de comunicação com o Facebook, certo? A Fran me disse uma coisa muito importante no começo da aula. Professor, a parte binária. Pessoal, eu não disse para vocês que todo computador trabalha na forma binária? Então, o computador consegue fazer... O computador é mais eficiente que nós, né? Só que o computador... Vamos pensar assim, ó, o computador é como se ele falasse chinês, né? Ele só trabalha na sua língua chinesa, ou seja, ele trabalha na forma binária. Nós, seres humanos, somos mais burraldos. A gente precisa de uma representação familiar para nós. Então, todo endereço binário, ele é convertido, e o computador ainda faz esse cálculo para a gente, para decimal. Por quê? Porque para nós é mais fácil trabalhar na forma decimal. Então, por isso que os endereços IPs, eles são representados na forma decimal. Só que assim, Fran, mesmo na forma decimal, é complicado as pessoas guardarem toda essa informação. Por quê? Imagina se você fosse entrar no Facebook, você tivesse que saber... Imagina se a gente tivesse que saber os IPs de tudo na internet. Ia ser o caos, né? Por quê, pessoal? Todo dispositivo que está na rede não precisa de um IP? Vocês concordam comigo? É a base da nossa disciplina, não é isso? Tudo precisa do IP. Né? Desde o computador da sua casa até o Facebook. Então imagina, pessoal, que você falasse assim, vou entrar aqui no 157.240.12.35, tá? Então perceba, quando eu digitei ping Facebook, o que ele fez para mim? Disparando para o nome do servidor que ele detectou aqui, 157.240.12.35. O que é isso aqui? É o endereço IP do Facebook. Ou seja, houve uma conversão do nome para o IP. Esse nome que eu digitei aqui foi transformado para IP, tá? 157.240.12.35. Beleza. O que quer dizer isso? Vamos pegar esse endereço aqui e digitar aqui no navegador? 157. Falem para mim o número, 157.240.12.35. Então vou digitar aqui, ó. 157.240.12.35. Não é isso que é o endereço, pessoal? 157.240.12.35. Eu vou dar um enter aqui. O que vocês acham que vai aparecer? Vamos ver?
Olha o Facebook aí. Vocês entenderam, pessoal? Então existe um mecanismo que faz a conversão de nome para IP. Então todo nome que eu digito, todo nome que eu digito, existe um protocolo que vai converter nomes em IPs. Este protocolo que converte nomes em IPs é conhecido como DNS, ou seja, Domain Name System. Ou seja, é um protocolo específico que converte todo nome que eu digito para IP. Porque nós, seres humanos, somos burraldos. Então, pra gente é mais fácil guardar nomes, tá? Falei na parte do modelo OSI, exatamente, nome. Que bom que você lembrou. Como que funciona o DNS, pessoal? Funciona mais ou menos como a agenda do nosso celular, né? Imagina, pessoal, ó, a minha agenda do celular, eu por ser da computação, eu tenho a minha agenda salva no Google desde 2000 e bolinha. Minha agenda tá toda na nuvem, desde, eu acho que foi uma das primeiras pessoas do Brasil que fez esse processo, né? Então, na minha agenda, eu tenho telefone, eu tenho mais de 500 telefones. De gente que já morreu. Se eu fizer uma revisão aqui, é uma coisa inacreditável, né? Imagina se eu tivesse que saber o telefone de todo mundo. Ninguém sabe, pessoal. Então, na nossa agenda, o que a gente quer fazer quando a gente quer ligar? A gente não digita o nome da pessoa? Minha mãe, por exemplo. Hoje em dia, nem decora mais essas coisas. Então, põe lá, mãe. Aí, mãe, quando eu clico no mãe, ele vai mostrar para o meu telefone e o celular vai ligar. O DNS funciona da mesma maneira, pessoal. Todo nome que a gente digita é convertido em IP e aí a gente consegue chegar lá no servidor, tá? Por isso, pessoal, que o DNS é importantíssimo. E a gente precisa configurar aqui quem que é o nosso servidor DNS, tá? Então a gente tem alguns servidores de DNS, por exemplo, que são públicos, né? A gente tem o da Google, por exemplo, que é o 8.8.8.8. Ou seja, a Google disponibiliza um endereço, um servidor que vai converter todo nome que você digitar no seu navegador, ela vai converter em IP. Tá? Beleza, pessoal. Só que o que acontece? Se eu não tenho um servidor DNS, todo nome que eu digito não será convertido em IP. Por consequente, eu não consigo acessar aquele serviço. Então, o que aconteceu? Houve uma falha, né? Como o Facebook administra o WhatsApp, o Instagram, tudo junto, houve uma falha no servidor DNS deles. E aí você não conseguia acessar os serviços. Então, quando você digitava lá www.facebook.com, não funcionava. Instagram.com, não funcionava. Né? WhatsApp, não funcionava. Por quê? Porque houve um erro no servidor DNS. Entendeu? Por isso que os serviços ficaram fora do ar. Tá? Ficou clara essa questão aí, pessoal? Talvez se digitasse o IP funcionava, mas você sabia o IP, Cauã? A sua mãe sabia, o seu avô, o médico, o padeiro, o fazendeiro, né? É igual se chegar para você e falar assim, Cauã, liga pro professor Matheus aí. Só que assim, eu não vou te dar a agenda, não. Fala, Cauã, liga pro professor Matheus para mim agora aí. Matheus, então. É isso que aconteceu com a internet, entendeu? Como você não sabe como chegar naquele endereço, aquele endereço ficou indisponível. Tá? Por isso que houve a queda do serviço. E eles tiveram um prejuízo, né? Só o Mark Zuckerberg de 7 bilhões de dólares nessa brincadeira aí. Tá? Por isso que redes é fantástico, pessoal. Por isso que quem domina redes domina tudo. Né? Redes é o
As pessoas viram que um pouquinho que você fica sem rede, a pessoa já fica doida, não é isso? Não é isso, Cauã? Mas aí, pessoal, em redes 2 nós vamos ter uma aula específica de DNS, nós vamos configurar um servidor DNS, nós vamos montar um servidor de página, vamos configurar roteador. Com IP, se você soubesse, teria o acesso, Franco, com certeza. Qualquer endereço que você tenha. Vamos lá, ó. Se eu digitar aqui o UOL, então vamos lá. Bing, www.uol.com.br. Ele disse para mim que o endereço do UOL é 658.212.71. Beleza, então se eu vier aqui digitar 65.8.212.71. 65.8.212.71. Ah, ele não deixa, o servidor do UOL não deixa a gente acessar direto pelo IP, tá vendo? É assim. Por quê, pessoal? Porque fica aqui no CloudFront, ó, tá? Então vamos tentar acessar aqui o Vamos ver se a Globo deixa. Alguns servidores bloqueiam, tá, pessoal? Esse acesso direto, tá? Por questão de segurança, tá? Ó, vamos ver o G1. 168.92.90.5. Vamos lá. 186.192.90.5. Aí, ó. Estão na Globo. Ficou claro essas questões aí, pessoal? Tá, mas aí o que vocês vão fazer? Tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui foi só pra gente entender, pessoal, que todo esse ecossistema só funciona com IP. Né? Tudo aqui só é possível por causa se a gente não configurar o endereço IP corretamente, isso não vai funcionar, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês entenderam a atividade então, pessoal? Beleza, disponibiliza sim, Fran. Pode deixar. Então vocês entenderam a atividade, pessoal? Vocês vão ter que montar no Packet Tracer este cenário aqui, tá? E aí vocês vão fazer a configuração de endereço IP dos computadores. Para isso, vocês vão usar o endereço classe C, tá? Para fazer essa configuração. Façam os testes, acabou, salva o arquivo com o seu nome, underline, sobrenome, e aí você vai enviar isso para mim. Beleza, pessoal? Fazer isso no Packet Tracer, beleza? Vamos à obra? Vamos botar a mão na massa? Atividade prática tem que ser mão na massa, não é isso? Deu para entender, pessoal, essas questões hoje de redes, a importância, o que é qual que é a importância do endereçamento, o que é o DNS, o que é um gateway. Não precisa botar o gateway não, Fran. Claro, pode sim. Eu só expliquei para vocês entenderem, pessoal. Quando a gente vai fazer uma configuração IP, né, a gente tem que colocar esses endereços, né? Isso, para atividade só classe C, tá bom? Só montar o cenário e configurar os IPs, salvar e me enviar. Beleza? Beleza, pessoal. Então é isso. Vou parar aqui a gravação.